Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula de preparação para o Enem. O assunto é logaritmos e nelas vamos resolver um exercício. Esse exercício é da Universidade de Brasília, Distrito Federal. Estima-se que 1.350 metros quadrados de terra sejam necessários para fornecer alimento para uma pessoa. Admite-se também que há 30 vezes 1.350 bilhões de metros quadrados de terras aráveis no mundo e que, portanto, uma população máxima de 30 bilhões de pessoas pode ser sustentada se não forem exploradas outras fontes de alimento. A população mundial, no início de 1987, foi estimada em 5 bilhões de habitantes. Considerando que a população continue a crescer a uma taxa de 2% ao ano e usando as aproximações, logaritmo neperiano de 1,02 igual 0,02, logaritmo neperiano de 2 igual a 0,70 e logaritmo neperiano de 3 igual a 1,10. Ln, lê-se logaritmo neperiano ou de base E, onde o número E é o número de Euler, cujo valor aproximado 2,708, pedrinha, etc. Aí vem a pergunta: a quantidade de anos a partir de 87 a Terra terá a máxima população que poderá ser sustentada é de. Temos aqui as alternativas. Nós queremos a quantidade de anos que esse tanto de terra, isto é 30 vezes 1.350 bilhões de metros quadrados, se não for descoberto outras fontes de alimentação, em quantos anos essas terras são suficientes para alimentar esse tantão de gente, ok? Então vamos lá à resolução. Nós podemos observar que cresce 2% ao ano. Então, se esse ano cresceu 2%, o ano que vem vai crescer 2% em cima da população do ano anterior e assim sucessivamente. Então, o crescimento da população cresce da mesma forma como cresce o juro composto, que nós conhecemos lá, montante igual ao capital inicial, 1 mais a taxa elevada a t. Então, aqui é a mesma coisa, a população, ao final de um determinado tempo, vai ser igual à população inicial, que no caso aqui é a população em 1987, vezes 1, mais a taxa de crescimento, que é 2%, elevado ao tempo, que nós chamamos aqui de x. É uma expressão exponencial, razão pela qual vai aparecer lá os logaritmos. 2. Nós queremos, nessa exponencial, nós queremos achar o valor de x para uma população de quê? De 30 bilhões de habitantes, que é a população máxima que as terras existentes e aráveis para sustentar esse montão de gente. Então vamos lá ao nosso trabalho. Então, a população P. A população em 1987 estava estimada em 5 bilhões de pessoas, vezes 1, mais a taxa de crescimento, que é 2% ao ano, elevada a x, que é o tempo que nós queremos determinar. Mas o que é P? P é 30 bilhões, porque a quantidade de terras são suficientes para alimentar 30 bilhões de pessoas. É igual a 5 vezes 1 mais 0,02 é 1,02 elevado a x. Esse 5 está aqui multiplicando, posso passar primeiro mesmo dividindo. 30 vezes 5 dá 6. Tem aqui uma equação exponencial. Nós sabemos lá das propriedades dos logaritmos, se dois números são iguais, os seus logaritmos na mesma base também são iguais. Como o problema deu logaritmo neperiano, então vamos usar o logaritmo neperiano. Então, o logaritmo neperiano de 6 é igual ao logaritmo neperiano de 1,2 elevado a x. Logaritmo da potência é o expoente vezes o logaritmo da base. Então, x vezes ln de 1,02. E nós queremos, o problema pede, achar o valor de x. Então, x vai ser o quê? Esse ln de 1,08 está aqui multiplicando, passa pelo membro, dividindo. Então, x é igual ao logaritmo de 6 dividido por logaritmo de 1,02. Mas o que é logaritmo de 6? 6 não é 2 vezes 3? Então, vai ser logaritmo do produto, né? É a soma dos logaritmos.
Então 6 é 2 vezes 3, então é logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. Acabou o problema, né? Logaritmo de 2 é dado, 0,70. Logaritmo de 3 também é dado, 1,10. E logaritmo de 1,02 também é dado, 0,02. Somou, 1,80 dividido por 0,02. Mesmo no de casos decimais, retira-se a vírgula, fica o quê? 180 dividido por 2 dá 90. Então, tem a quantidade de terras aráveis, são suficientes para alimentar 30 bilhões de pessoas, ou 30 bilhões de habitantes do mundo, em, no máximo, 90 anos. Resposta da questão, letra